Bem-vindos ao Cinemar, de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. Minha convidada hoje é a psicóloga Maria Marta Ferreira. Tudo bom, Maria Marta? Ou MM? Tudo Emil, tudo bem? MM ou Marden Machado. Então, qual é seu filme de cabeceira? Ai, meu filme de cabeceira é Gênio Indomável, Marden. Da minha lista de top 10, esse é o meu filme assim preferido mesmo, que eu já vi várias vezes e sempre é ver de novo. Mas o porquê desse filme? Tudo bem, eu sei que tem a figura do Robin Williams, né, o Sean, que é um psicólogo, terapeuta, analista e tudo. Uhum. Foi isso que te chamou a atenção ou tem mais coisa aí? Tem muita coisa ali, sem dúvida, né, esse personagem me encanta pela forma como ele conduz, a maneira humana, né, que tem tudo a ver com a minha linha de atuação, mas o que me encanta é o poder da amizade, é o poder da transformação, é o olhar sobre a autoestima do Will, né, que tá sempre é tão sensível, tão confuso, tão bagunçado, e todo esse suporte que vai dando para ele uma transformação. Então, isso para mim é tão presente no meu cotidiano como uma psicóloga clínica, né, Marden? E aquilo me encanta. Às vezes eu gosto de ver coisas totalmente diferentes, mas alguns filmes, é claro que os personagens né, que também trabalham como terapeutas me encantam muito. Mas eu acho que esse filme, ele tem, assim, uma sensibilidade muito grande de amizade, de autenticidade, sabe? Assim, de transformação. Eu gosto demais. E você falou da figura do Will, né, que dá título ao filme, o título original Sim, é Good Will Hunting, né, no Brasil sim. ganhou o título de Gênio Indomável. O Will é vivido pelo Matt Damon, que tem como melhor amigo o Ben Affleck. Os 2 são muito amigos também na vida real, cresceram juntos na mesma cidade, ali na região de Boston. E Uhum, eles escreveram o roteiro desse filme. O roteiro desse filme, que foi escrito pelos 2, até ganhou, naquele ano, o Oscar de melhor roteiro original, assim como Robin Williams ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Foi o filme que abriu as portas para os 2, para o Ben Affleck e para o Matt Damon, conquistarem melhores papéis, né, o fato de terem ganho o Oscar e tudo. uhum, Mas aí você tocou numa questão que eu acho que está no cerne do filme: amizade. uhum. Não apenas a amizade que o Will tem com o Ben Affleck no filme, que aí deixa eu ver qual é o nome dele no filme agora, eu já faço uma pesquisa básica. O Chuck, Puxa. o Chuck. Então, ele tem no Chuck o melhor amigo dele, assim Uhum, como os outros 2 do grupo, mas principalmente o Chuck, que todo dia vai buscá-lo, dá carona para ele e tudo. E ele desenvolve depois uma forte amizade também com o Sean. uhum, E eu creio que você já tenha visto pacientes em situações parecidas. O que eu me lembro é que o Will tem uma autodefesa muito grande por medo de rejeição. uhum, Ele que, pelo que fi pelo que fica entendido, é órfão, sofreu muitas rejeições ao longo da vida e criou uma couraça, né, uma espécie, assim, de campo de força para evitar que isso venha a acontecer de novo. E uhum. é por aí ou estou viajando? Não, Marden, é por aí. Tem alguns elementos, querido, que eu gosto muito de observar ali, né? Primeiro, é muito legal isso que você traz também sobre a amizade deles, assim, porque eu acho que essa autenticidade, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a amizade é um dos patrimônios mais extraordinários que um ser humano pode trazer para a vida, e não há nenhuma transformação ou desenvolvimento sem que essas bases estejam presentes, né? E até mesmo quando a gente fala né, e você coloca
coloco da relação dele com o Sean, porque às vezes a gente pensa assim que a relação terapêutica ela é constituída de uma base científica, de posturas, né, que a gente segue técnicas e regras. No entanto, sem essa intenção muito genuína de um interesse verdadeiro pelo outro, as coisas elas não se processam, Marden, no seu potencial, né? Então, isso é uma coisa, esse respeito, essa admiração, porque tem uma coisa que é muito profunda no Will, e essa defesa dele está presente, e através de um elemento que é muito difícil na configuração da vida e na configuração das amizades, que é a agressividade, né? Ele é uma pessoa que aí a gente vai explorar um pouco o perfil de personalidade, né? A organização das emoções que transportam-se dentro do comportamento de uma pessoa. E ele é extremamente agressivo, né? Então, aquele comportamento autodestrutivo que continuamente, né? Assim, ele fazia um monte de M e ele insistia naquilo, né? E, de certa forma, tem uma coisa muito interessante, gente, assim, nessa emoção, raiva, que é a autodestrutividade. A emoção raiva ela está presente em aspectos muito positivos do ponto de vista da condução das emoções e muito negativo. A raiva é uma emoção responsável pelo humor, a raiva é uma emoção responsável por criatividade, revoluções. A raiva é uma emoção muito positiva, mas ela na sua face negativa, Marden, ela é altamente tóxica e destrutiva, tanto na relação da pessoa consigo mesma, como na relação da pessoa com as outras pessoas. E essa evitabilidade que o Will coloca o tempo todo nas relações dificulta muito a vida dele, né? Então, tanto o Chuck quanto o Sean, eles têm uma insistência com ele, eles têm assim um compromisso e que não é uma coisa forçada, é um interesse tão genuíno que faz com que ele possa ir derretendo essas barreiras, né? E aí aprendendo, que é uma coisa muito interessante, né? Como é que a gente aprende a gostar da gente mesmo a partir das pessoas que gostam da gente. E isso é muito legal, Marden, porque a gente está vivendo num mundo tão egoísta, num mundo tão individualista, que assim, não estou nem aí para o outro, eu me basto, tem um monte de autossuficiência. Isso é uma baboseira tão enorme, porque a gente só existe a partir da constituição com o outro, a gente só se desenvolve a partir da relação com o outro. Então, aqueles que ficam na nossa história, que não desistem da gente, é que conseguem transpor, sabe, todas aquelas barreiras, e enxergar a gente lá no final das coisas. Isso é um trabalho, né? O trabalho da terapia é isso, é buscar a pessoa escondida de si, né? Perdida dentro do próprio eu, e daí você tem que acreditar e insistir, né? E essa é uma insistência muito genuína e muito gentil que eu acho que acontece no filme. Isso me encanta, aquele filme, ele me abraça, assim, sabe? Ele me traz aquela coisa, até porque aquela solidão que ele tem na sua autodestrutividade é muito ruim. Então, isso eu acho, assim, links que puxam ele para a vida, é muito lindo isso. Eu lembro da primeira conversa do Sean com o Will, que claro, o Will tenta usar e usa efetivamente a mesma tática que usou nos outros 5 que tentaram, né, ser o psicólogo analista dele, né. Sim. E ele, de uma certa forma, ele toca na ferida do Sean, ele provoca o Sean, e tanto é que no encontro seguinte, o Sean disse que o que ele falou mexeu com ele, que ele nem conseguiu dormir, não é, e Uhum, tudo, mas aí ele se tocou de o porquê dele ter feito aquilo. uhum, E aí ele disse que estava ali e aí ele destroçou o Will, né, falou, uhum, jogou na cara o que efetivamente o Will era, ou deixava de ser por conta de tudo isso. E ele uhum, disse: "Eu vou estar todo dia aqui, toda semana nesse horário, te esperando para você falar", né. Aí você vê que tem várias sessões onde ele não fala nada, mas o uhum, Chan, com essa característica que você bem frisou no começo, de humanidade, né, uhum, de empatia, no sentido de entender tudo aquilo que ele estava passando,
deu o tempo que ele precisava para se desarmar, É, gradativamente. exatamente. Nossa, isso carrega, Marden, assim, toneladas de ensinamentos, né, que às vezes e isso me preocupa, é um ponto que às vezes as nossas humanidades, elas estão cada vez ficando mais artificiais, né, quer dizer assim, então, isso é muito complicado, porque, se reveste é importantíssima a cientificidade, é importantíssimo o conhecimento, até que você tem que conhecer de personalidade, você tem que conhecer, né, de funcionamento psíquico, emocional, mas ali, aquela humanidade do terapeuta, né, aquela coisa assim: "Olha, cara, né, eu tô te vendo, eu vejo você, né, e assim, e vou estar aqui, né, se você quiser vir, você vai conseguir se ver também". Essa empatia e essa intenção que ele traz ali para aquele momento, ele é primordial para a formação do vínculo, né, então ele faz uma conexão ali com ele, que ele fala: "Cara, esse cara me desorganizou, né, assim, ele não tentou me convencer, ele não tentou mostrar uma autoridade, ele não tentou, assim, o Will é muito inteligente, né, Marden, e sim, a cognição dele era muito, muito superior e tal, e aquela cognição ao mesmo tempo, e aí tem outro marco importante, que ali, quando o Chan também se despe um pouco da sua cientificidade analítica, terapêutica, isso é fundamental para ele, porque ele foi tocado num lugar que desorganizou ele, e desorganizou ele por causa do afeto, quer dizer, emocionalmente ele era meio muito despreparado, muito imaturo, muito sofrível, por isso toda essa evitação. Né? Porque ele não sabia muito o que fazer com ele não sabia muito como dar, não sabia nada como dar vazão à inteligência dele, né? Então, acaba indo parar ali naquele lugar, e naquele lugar apresentou uma série de possibilidades. E eu acho que na vida é assim também, sabe, querido? Às vezes a gente dá nossos tombos e vai encontrar, assim, situações que a gente não imaginava, mas que leva a gente para lugares que a gente nem imaginava, né? Então, eu acho que boa sorte, eu sempre digo isso, eu acho que boa sorte são pessoas boas na nossa vida, né? Então eu acho que o Will teve muita sorte, de ter amigos, assim como o Chuck, e também encontrar nesse terapeuta uma pessoa, né? Então acho que ele teve muito boa sorte. Ele foi aprendendo a reconhecer isso e acreditar nele, que a gente vê no todo o processo do filme, ele ele começando a acreditar, né? Ele vai se surpreendendo, fala, cara, e aquela movimentação eu acho muito bonita no filme, sabe? Ela é muito genuína, ela é muito simples, ela vai acontecendo muito naturalmente, sem contar aquela época, aqueles carros, aqueles cenários, acho tudo aquilo maravilhoso. Não, e uma coisa bem interessante também na relação que se estabelece entre o Will e o Sean, é que os 2, em certa medida, estavam numa situação muito parecida. O Will, por conta dessa defesa natural dele, do medo da rejeição, e Uhum, o Sean por ter perdido a grande âncora que ele tinha, que era a esposa. uhum, Então os uhum, 2 estavam fragilizados, digamos uhum, assim. E a uhum. relação que se estabelece entre os 2 termina se revelando, interessante e até numa certa medida curadora para ambos, né. Uhum. Você vê que o Sean do final do filme é bem diferente daquele Sean amargurado, cabisbaixo, quase depressivo que você vê no começo. Exatamente, Marden. E aí esse é outro ponto que, assim, que me encanta muito, você usa essa palavra cura, né, assim, como é terapêutico, né, porque, não é uma relação, desigual, ela é uma relação recíproca, né, e isso é uma coisa importante. Ontem eu estava em uma sessão, com uma mãe e uma filha, né, falando a respeito de uma pessoa que é muito importante para elas, e a gente estava discutindo, né, vários pontos desse processo de desenvolvimento terapêutico, e daí a filha, né, disse uma coisa muito linda, falou: "Olha, quando eu me conectei, né, com esta pessoa que estamos mencionando aqui, eu estava num momento muito difícil da minha vida.
Eu estava destroçada por perdas importantes na vida, e eu não imaginava que eu pudesse nem contribuir com nada na vida daquela pessoa. E ali eu encontrei, né, um caminho de volta, e uma força que eu não conseguia, né, imaginar que eu tinha. Então, essa sinergia, ela é muito maravilhosa. E aí, eu acho que quebra paradigmas também, sabe, Marlene? No sentido de que de quem tem mais, de quem faz mais, nesse, os encontros, quando a gente se encontra de verdade com as pessoas, essas coisas não importam, né? Assim, é claro que a gente tem a organização hierárquica, respeitosa, né? Que eu acho que ela cabe em toda relação, é, desde mãe e filho e por aí vai, mas essa humildade, né? Essa coisa que a gente vê que é uma coisa tão importante em qualquer processo de cura e em qualquer processo de transformação, né? Que é você acolher também e não tentar, sabe, sair do seu lugar de gente, né, para poder transpor, senão você não consegue transformar nada e você não consegue transpor a barreira. Então, acho que esse traço, né, daquela pessoa fantástica que é Robbie Williams, né, enfim, é muito, muito lindo, assim, porque é aquilo que acessa, foi aquilo que acessou o Will, né, porque ele já estava tão cansado daqueles tops, daqueles psicanalistas muito importantes, né? Porque às vezes a pessoa vai com a sua arrogância, né? E aí, cara, você não encontra ninguém, você encontra as suas teorias e, de certa forma, você não reflete nada com o outro, sabe, Marla? Então, aquilo também, para mim, é muito encantador. Então, aquele filme, ele me inspira tanto nas pessoas, né? E como elas compõem aquilo, que realmente ele transcende para mim o lugar de psicóloga, que é o meu lugar cotidiano, e me coloca naquele lugar, assim, de conexão genuína, sabe? De que você diz assim, cara, eu quero encontrar você e eu vou dar um jeito de te achar, entendeu? Eu vou te procurar, eu não vou desistir de você, né? Porque o Will, nas suas defesas, ele já tinha desistido dele, né? Ele não acreditava, ele já tinha desistido dele fazia tempo, então ele trabalhava sempre para que os outros existissem também. Né? Tipo assim, aí ele encontrou uma criatura à altura, assim, não vou desistir, não, eu tô aqui, entendeu? E isso é uma coisa muito maravilhosa que eu acho que tem nas conexões de amor genuíno, né? E uma coisa que chamou bastante atenção nesse filme em particular também, foi o fato de o roteiro ter sido escrito por 2 pessoas muito jovens na época. Quando o filme foi lançado, tanto o Matt Damon como o Ben Affleck, eles estavam na faixa dos 25 aos 30 anos. Mas Uhum, eles haviam escrito esse roteiro 5 anos antes, ou seja, eles tinham um pouco mais de 20 anos de idade quando escreveram esse roteiro. E muita gente achou o roteiro extremamente maduro uhum, para ter sim, sido escrito por 2 pessoas, assim, tão jovens que uhum, com certeza eles se inspiraram em algum conhecido, em alguma situação semelhante que eles possam ter presenciado ou ouvido, mas realmente ele tem uma carga emocional e humana tão intensa uhum, sim, que para ter sido escrito por 2 jovens de pouco mais de 20 anos, eles deviam ter 22, 23 uhum, anos no imagino. máximo, são a gente sabe que uma pessoa nessa idade ainda não tem vivência de vida o suficiente, né, não tem experiência Uhum, ainda, né, uhum, uhum, mas tá tudo lá, né, o filme tá tudo pega lá. justamente por tudo isso que você colocou. É. Tem essa autenticidade. Mas me diga uma coisa, e daí assim, a ideia já era essa desde sempre, transformar aquilo, era uma ideia de fazer um filme daquele Sim, jeito mesmo, era eles já eram atores na época, só que não conseguiam bons papéis, eram coisas muito pequenas, pontas, uhum, e uma das maneiras de furar o cerco é você ter um roteiro aprovado por um bom estúdio ou nas mãos de um sim, bom diretor. E aí eles tinham esse roteiro já escrito, eles começaram a oferecer para muita gente, até que o Gus Van Sant se interessou, que já era uhum,
era um nome já estabelecido do chamado cinema independente americano, um diretor sensível, com a pegada bem adequada. Eu não vejo nenhum outro diretor que pudesse ter feito Uhum, um filme tão uhum, bom como ele ficou fora do Gus Van Sant. E depois o roteiro chegou às mãos do Robin Williams, que ficou também encantado e quis fazer, então tudo funcionou. Tanto é que o Matt Damon, quando eu lembro quando eles ganharam o Oscar, que eles deram muita entrevista por conta disso, eles disseram que na eles uma das primeiras cenas que foi filmada do filme, é aquela que o Stellan, o professor, o Stellan Skarsgård, o professor de matemática lá, vai uhum, conversar com o Robin Williams, tentando convencê-lo a aceitar o caso, né, de uhum, atender, de ter as uhum, sessões com o Will. E eles foram assistir a essa filmagem, né, e quando viram aqueles 2 atores que eles já admiravam muito, lendo o texto que eles haviam escrito, os 2 começaram a chorar hum, imagino, no set. imagino, imagino mesmo, que coisa mais linda isso, né. Tem uma veracidade, né, assim, de você também acreditar naquilo que você quer passar, né. E eu acho que tem uma coisa também, sei lá, Marta, não sei como você pensa isso na vida, mas eu acho que tem os tempos das coisas. Eu acho que uma das coisas que a gente vai aprendendo na maturidade, a gente está falando da juventude deles, quanto eles são tão jovens, a vida é tão desafiadora. E acho que a clínica me ensina muito isso, assim, do tempo das coisas. Às vezes a gente anseia para que as coisas aconteçam nos nossos tempos, e é claro que, por um lado, nós temos que fazer os nossos tempos também acontecerem, mas certos encontros, certas conjunções, assim, na vida, eu acho muito interessantes, né, assim, sei lá, se aleatórias, se, concatenadas de alguma maneira, mas eu acho isso muito bacana, né, até porque a arte imita a vida, né, Marden, não é o contrário, né. Exato. É melhor que seja assim. O Eu contrário acho. é o contrário é ruim. Mas, ó, a gente falou muito da relação que o Will estabelece com o Sean. Uhum, Mas tem uma outra relação no filme que é muito bonita, que é a dele com o Chuck. E sim. tem uma conversa entre os 2 que eu acho particularmente muito tocante, que é quando o Will fala: "Ah, não estou nem aí para isso, vou chutar o balde", algo do tipo, né. E Uhum. ele fala: "Ó, todo dia eu venho aqui, eu venho te buscar, a gente vai trabalhar, eu sei que daqui a 20 anos eu vou estar aqui ainda trabalhando, isso eu não espero nada diferente disso, tomando minha cerveja no fim de semana e tudo. Mas sabe qual é o melhor momento do dia para mim? É aqueles 10 segundos que eu espero você sair e eu torço para que você não saia, que você tenha ido embora tocar a tua vida". Você Porque isso sabe que eu tem me emocionei agora, sabia, porque eu acho que daí isso leva a gente para uma cena final, né, do sim, filme, assim, né, que aí ele espera e ele não vem, né, quer dizer assim, então é muito legal isso, né, querido, assim, porque eu acho que aí talvez seja uma das belezas que eu vejo, assim, porque às vezes você vê no enredo uma coisa que ela já está, assim, um pouco previsível, um pouco pronta, assim, e aí você vê falas tão simples, né, tão e aquelas cenas que eles se encontram todos no carro, né, vai aquela meio zona mesmo de aham. jovem, que é meio, né, assim, enfim, meio bagunçado, meio é muito legal. E aquela Não. cena final, assim, Não, e quando a alegria de um dos meninos do grupo, né, que na hora que o Will não sai, ele diz: "Ih, o banco da frente está livre para mim". Ele sai feliz da vida, corre para pegar. tipo assim: "Cara, conquistei meu lugar", né, quer Mas dizer assim, eu eu ai, re eu resgatei essa cena, porque tudo bem, tem a amizade que se estabelece entre o Sean e o Will, mas tem uhum, também a amizade dele com o Chuck, e é muito importante a gente ter amigos que nos deem essa sacudida, né. sim. Mesmo ele sabendo que o amigo teria que ir embora, ia ficar longe dele, ele ia se privar de tê-lo junto, mas ele sabia conscientemente, dentro daquela limitação, porque ele não era uma pessoa muito inteligente, mas ele tinha essa sensibilidade
de saber que se ele continuasse ali, ele estava desperdiçando a própria vida e que ele tinha que ir embora mesmo, ele dá aquele solavanco nele. Isso é muito lindo, né? Porque que também traz uma coisa da amizade genuína, né, assim, Marden, que eu quero que você se dê bem, né? Assim, cara, vai, eu prefiro te perder mesmo, né? Que daí são outros tipos de perdas, né? Porque a gente está falando da perda do Chan, da esposa, e do quanto isso. Eu me lembro, Marden, quando eu perdi minha mãe, os meus pacientes diziam assim para mim: ai, Maria Marta, eu tenho um certo constrangimento, sabe, de falar dos meus problemas para você, porque, sei lá, parece pequeno hoje diante da dor que você está passando de perder tua mãe, e foi realmente a dor maior da minha vida. E eu falava assim para eles: olha, você não sabe o quanto você me salva de mim, né? Enquanto eu estou aqui falando de você, dos teus projetos, cara, eu me salvo de mim, então é maravilhoso não cair em mim, né? Porque a gente tem que atravessar as perdas, né? As travessias, então, as perdas são difíceis e as pessoas são fundamentais. Agora, essa perda, que ela é uma perda desejada, no sentido assim, eu posso abrir mão de você, isso é absolutamente genuíno, né? Do ponto de vista de para além do altruísmo, isso é confiança mesmo, né? Assim, isso é querer bem mesmo, né? Quer dizer, eu abro mão disso para que porque as perdas ficam muito fortes. A própria defesa, a rejeição do Will tem muito a ver com as perdas, né? Ele tinha uma cognição extraordinária, mas emocionalmente era muito, né, muito desordenado. Em compensação, o Chuck, como você falou, ele tinha uma serenidade, ele não era o cara mais inteligente do mundo, mas ele estava tão. Ele era assim, é isso, ele estava na vida dele e a vida dele não era ruim, né? Ele não tinha assim, olha, eu também quero o potencial que eu vejo em você, não, eu vou estar aqui e tá tudo certo, eu gosto disso, né? Como coleguinha que pula para o banco da frente, eu progredi, né, amigo? Agora eu tô noutra, entendeu? Eu tô noutra. É muito incrível isso, gente, é muito incrível. E da parte do Chan no final também, ele resolve viajar, né. Aí você vê tanto a viagem do Will, como a viagem Uhum. do Chan, como metáforas de um futuro aberto, cheio de possibilidades. De possibilidades, né? O que mostra esse movimento de cura, né? Da gente se suportar, né? Porque o se curar, o se superar é se suportar, né, Mar? Em alguns momentos, tá, habitar a nossa pele é um negócio difícil, é um negócio ruim, né? E a gente não pode se alienar disso. E a gente se aliena, pode ser brigando, pode ser, né, sei lá, tornando a nossa vida superficial, enfim, a gente acaba fugindo disso, né? Então, acho que essa coisa realmente, assim, dessa intenção, desse interesse, né? É uma coisa muito transformadora. E os encontros, né? Os encontros são transformadores, né? Hoje eu até estava almoçando com uma amiga e assim, olha, a gente foi desde o almoço até assim, ela foi embora 10 minutos para você ir, que a gente estava ali agarrada nas coisas e ela está fazendo uma mudança importante na vida e tem dividido muito isso comigo. Eu estou ali também incentivando ela. E hoje ela me trouxe até uma notícia maravilhosa de transformação, né? Acho que na minha vida real os meus amigos são tão importantes. E eu falei para ela, falei, olha, eu vou gravar com Marden, né? E ela estava assim tecendo muitos elogios para você. E aí eu falei assim, cara, eu me lembro quando eu comecei no rádio lá, foi acho que o começo que eu estava, não sei se você lembra, mas você vinha, estava vindo para a tua participação, e daí você chegou, e daí você pôs assim a mão no meu ombro e falou: gostei da sua risada, gostei da sua autenticidade, você me fez uns elogios. Aí eu falei, Marden, agora com a sua bênção, arrasei, agora já acho que eu já me achei, aqui eu me encontrei, né? E assim, foi tão legal aquilo para mim, porque assim, não é só um reconhecimento, às vezes a gente precisa dessa, e não é uma validação no sentido, é um sentido de você perceber que o outro te viu, né? E te viu que tem um potencial, te viu poxa, que aquilo dá para ser. E dizer isso, né, Marden? Que daí eu acho que tanta coisa, às vezes, que a gente guarda, um feedback, um elogio, você guarda, como você se atreve a guardar para si? Aquilo é do outro, né? Então, acho que essa generosidade de poder
passar e transmitir para o outro, né. Então aquilo foi fundamental, foi, assim, meu batismo, eu achei que eu estava podendo. Que bom, fico feliz. A conversa está ótima, Maria, mas temos que terminar. Quem quiser te acompanhar, onde é que te encontra? Me encontra no meu site, psicobela.com.br, também no meu Instagram, Psicobela Maria Marta. Eu estou por lá, estou por aqui, estamos tocando na vida, né, Marden? Vou deixar os links aqui na descrição. Obrigado, Beijo, meu querido, adorei te ver, adorei falar sobre o filme. Obrigada sempre. obrigado a você. E até o próximo Cinemarden.